vamos lá. Primeira pergunta. Como ganhar o respeito da equipe? Acabei de assumir a loja. Já chegou querendo respeito, já antes de conquistar, entendeu? Eu já quero ser respeitado. O ponto é isso, exatamente esse. Respeito não se ganha, né? Respeito se conquista. Quando você para pensar que a sua equipe não... É importante a gente frisar o seguinte, existem dois tipos de profissional aí nesse caso, tá? O profissional que veio da equipe, ou seja, o profissional que fazia parte da equipe, e o profissional que chegou na loja agora, ou seja, ninguém conhece ele. Os dois são muito desafiadores. E por que os dois são desafiadores? Primeiro, o profissional que já estava na loja, ele precisa mostrar que agora ele não é mais o vendedor ou a vendedora que trabalhou ali. Ele tem um outro perfil, ele tem outras obrigações. E isso muda. Normalmente quando ela é promovida, o restante da equipe acha que ele vai manter a mesma postura de amigo da galera. O legalzão. O legal, pá. Só que agora ele tem outras obrigações, né? Ele vai precisar dar ordens, ele vai precisar criar processos, ele vai precisar ensinar, ele vai precisar orientar, enfim, direcionar diversas coisas que não estavam no escopo dele antes, que não faziam parte do dia a dia dele antes. Só recebia, né? Que ele só recebia, e aí, a partir do momento em que ele começa a ter essa questão, a galera começa a falar, porra, agora ele virou um cuzão? Agora ele não é mais o meu amigo? Poxa, agora ele só fica mandando? E aí ele tem que cuidar, porque para que ele ganhe, para que ele conquiste o respeito da equipe, ele vai precisar mostrar o quão relevante ele é para a operação. E isso serve para os dois, mas ele vai precisar mostrar o quanto a presença dele em loja faz diferença nas vendas, o quanto os treinamentos que ele dá faz diferença na galera. E não é fazer diferença assim na vida da galera apenas, porque ok, isso é importante, mas faz a galera ganhar mais dinheiro. Sacou? O combustível é o principal, né? É o principal. Claro que não é o único, e quando a gente não vai falar de motivação, a menos que tenha alguma pergunta relacionada a isso, mas o dinheiro não é o único fator motivacional. Eu falo muito disso nas minhas aulas e mentorias. Reconhecimento. Ambiente. Tem diversas coisas ali que influenciam, inclusive dentro das teorias motivacionais que eu ensino na escola, ensino na mentoria. A gente estuda Maslow, Adams, Vroom, Skinner, diversos profissionais aí que estudaram de fato a motivação de maneira técnica. Todos eles têm esse Heisberg também, né? Heisberg, inclusive, tem a teoria dos dois fatores, que diz que são os fatores higiênicos e os fatores motivacionais. Os higiênicos são os, entre aspas, desmotivacionais. E ele coloca dinheiro como desmotivacional. Porque você entra numa roda de rato, né? Então, quer dizer, você tá ganhando aqui 5 pau. Aí você tá apertado com 5. Aí eu falo assim, tá bom, vou te dar um aumento de 1.000. Aí eu falo, cara, passa 6 meses... Tá apertado de novo. Então, você fica nessa. E se esse é o único fator motivacional, ele acaba desmotivando porque você tem que ficar sempre aumentando. E aí, uma hora, acaba ficando inviável. Voltando, então a gente tem ali esse profissional que acabou de virar gerente e líder de loja, e ele precisa mostrar para a equipe dele que a presença dele, que os treinamentos, que a orientação dele faz diferença na hora das vendas. Não é complicado, mas é complexo. Não é complicado no sentido de não é difícil, é fazer o básico bem feito. A gente vem falando disso aqui há semanas. Agora, por que é complexo? Porque é o fator humano. Pode ser que algumas pessoas da equipe não recebam bem essa liderança. Pode ser que algumas pessoas espanem, pode ser que algumas pessoas não queiram fazer parte da equipe. E está tudo bem, está tudo certo. Agora, respondendo a pergunta efetivamente depois dessa introdução, conquistar, primeiro trocar a palavra ganhar por conquistar o respeito. Sim. Segundo, entender que leva tempo. Terceiro, saber que sua equipe é o seu reflexo. E essa, para mim, é uma das frases mais importantes. Sua equipe é o seu reflexo. Então, não adianta nada você falar, mas não fazer, não mostrar com atitudes e etc. Né? Então, leva tempo. Suas atitudes têm que ser positivas e evolutivas. E a galera tem que entender que o que você faz é relevante e faz diferença para que eles atinjam mais metas, ganhem mais dinheiro e, portanto, evoluam profissionalmente. Muito bom. Eu até lembrei eu estava vendo um blog esses dias mostrando que a tendência das empresas, lojas, né, enfim, é da educação financeira para os funcionários. Porque dando uma educação financeira, você consegue controlar melhor isso mesmo. Cara, a gente estava num debate num cliente esses dias, no RH,
que a gente estava falando sobre benefícios, né? Quais benefícios a gente deveria dar para a galera e tal. Porque o varejo ele não tem muito essa filosofia, sabia? Quando você vai para chão de loja, raras as lojas, tirando grandes redes e tal, dão vale alimentação, vale refeição, convênio médico, convênio odontológico. Mas o varejo tem mudado, então quer dizer, a atratividade ela vai aumentando à medida que você vai entregando, né, pro colaborador ali, para o time, né, recursos que vão além do salário ou desses fatores motivacionais que a gente falou. Que é o básico, né? Essas coisas são básicas. Então a galera tem procurado outras coisas. Sabe por quê, cara? Se um vendedor de loja hoje ganhar, sei lá, R$2.200, 2,5, né, bruto, ele vai tirar 1.900 limpo. 2, limpo. Tá. Num mercado, trabalhando de caixa do mercado, sem precisar se preocupar com meta e etc., essa pessoa vai ganhar os mesmos 1.900, só que daí vai ganhar vale alimentação, vale refeição, todas essas coisas. Então, assim, é por isso que o lojista ele tem que saber como que ele vai compor o salário da galera dele para que o salário ajude no fator motivacional. Sim. Né? É osso isso aí, cara. É um desafio. Eu tenho como fala, sentido essa dificuldade em diversos clientes meus. Diversos. Porque o lojista ele ainda não mudou a mentalidade dele para entender que isso mudou. Tá aí ele vai falar assim, mas como que eu insiro isso na minha margem? Certo? Como que eu faço isso, como que eu viabilizo isso dentro do meu centro de custo financeiro? Cara, primeiro, você tem que melhorar a operação, né? Então você precisa vender menos com desconto, você precisa vender menos peças em liquidação para aumentar a sua margem, você precisa comprar melhor para você ter menos imobilização de estoque, ou seja, não começa pelo telhado, como você diz, né? Você começa pelo alicerce. O alicerce é o quê? Venda bem feita. E aí você vai entendendo que faturamento, caralho, isso vai dar um corte, hein? Vai. Você, dono de loja, vai entendendo que faturamento é ego. Porque faturamento é ego. Quando você tem uma loja que fatura 100k e ela te dá 20 mil de lucro, e você tem uma loja que fatura 200k e ela te dá 10 mil de lucro, o que você prefere? 100 mil dando 20. É lógico. Mas para você fazer isso acontecer, você precisa do quê? De uma operação muito azeitadinha. Muito bem... Azeitada. Azeitada. Tipo azeitar o peixe, sabe? Então você precisa dar uma operação assim. Sim. Às vezes você alcança os 200 mil de faturamento, só que esses 200 mil vêm no custo de muita gente saindo, turnover alto, e aí você paga muito de rescisão, muita peça em liquidação sendo vendida, muito estoque desnecessário e uma porrada de coisa que está errada ali. Contratações erradas, que nem você já falou nos episódios anteriores. Exatamente. Ou seja, uma série de erros que fazem você vender mais sem margem nenhuma. Entendeu? E aí, cara, que a pessoa fala assim, não, mas eu tenho uma loja que fatura 200 pau. E daí? E daí? Agora, é possível fazer uma loja de 100 crescer de maneira saudável? Claro. Esse é o ponto. Todas, né? Independente do faturamento, eu acho que fazendo do modo certo, do modo estratégico, com conhecimento, dá para melhorar. Eu não estou dizendo que não é bom ter uma loja que fatura 200k. Eu estou dizendo para você entender qual é a sua realidade, né? Você entender que muitas vezes você está esmirilhando o seu motor ali, acabando com ele e desgastando toda a sua equipe, toda a sua loja, o seu financeiro, sem respeitar o quanto você tem que crescer efetivamente e a velocidade de crescimento. Porque, cara, não é só falta de venda que quebra uma empresa, uma loja. Excesso de venda também. Vendas mal feitas, vendas não recebidas. Aí o cara chegou em 200k de faturamento com um crediário com um monte de inadimplência. Isso é venda? Não. Vender dinheiro no bolso. Exato. Entendeu? Exatamente. Acho que a gente respondeu até uma pergunta que não existia agora, né? Aí, ó, perfeito. Mas é bom que tem a ver uma coisa com a outra. Eu falei pro diretor que eu tava puto, que eu ia xingar todo mundo, que eu ia isso. E na verdade, eu tô mal comportado, cara. Pode acontecer que eu durma assim, ó. Caia no microfone aqui, galera. Eu acordo ele, gente. Esquenta a cabeça.